queridos estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom. Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? Professora, quais são os nossos objetivos? Nós vamos ler textos informativos sobre a origem do chocolate. Vamos localizar informações explícitas no texto, aquelas que estão assim, se bate os olhos e já encontra. Inferir informações implícitas, que significa eu conheço, eu tenho um acervo mental, né, de conhecimento, surgiu essa situação agora, eu li alguma coisa, eu vou lançar a mão do conhecimento anterior para eu interpretar aquilo. Por isso a importância de estudar bem sempre todas essas disciplinas. Atentar para palavras que podem trazer informações importantes à compreensão do texto. Como assim, professora? Nós já vamos ver que uma palavrinha pode mudar o sentido do texto, né? Você sabe como nasceu essa gostosura? Que delícia, né? Chocolate. Vamos lá? Vocês sabiam que essa é a fruta do cacau? Chocolate derretidinho, mas ele nasceu daqui, ó. Olha a fruta do cacau. Tudo começou na América Latina. Você sabe, né? Você é um estudante, lembra que nós falamos da inferência? Você sabe que esse é o mapa mundi planificado, que aqui está o continente americano, que aqui está o continente latino-americano, né? Está aqui um pouquinho maior. Tudo isso você já sabia. Ótimo. E diz que o nascimento, a origem do chocolate está lá na América Latina. Vamos ver isso mesmo? Está aqui mais um mapa um pouquinho maior, né? E aí a gente vê, ó, Colômbia, né? O México e tal. Então, veja bem, aqui está o Equador. Aqui está a Colômbia e vai subindo para o México, que é a nossa América Latina. De novo, mais um mapa. Aqui a civilização maia, né? Lá num período bem antigo da história, que você também já viu isso na história. E vamos lá. Quando os humanos começaram a produzir chocolate? Então, pessoal, esse é um interesse seu? Pois é, e é um interesse também de biólogos e antropólogos que imaginam como e por que o cacau se tornou tão importante para as antigas civilizações mesoamericanas, como os maias e os astecas. Mesoamericanas, professor? Pois é. Lembra da inferência? Se você não tem ideia do que significa meso-americano, você sabe, né? Se você não tem ideia do que significa meso, você não vai entender. Olha, meso é o meio da América. A palavra meso vem de meio. Então, dos americanos que moram no meio, né, do continente americano. Muito bem. O primeiro quiz para você. Eu quero que você leia esse quiz com calma, responda e eu já volto para a gente conferir. Importante que você se dedique à leitura agora.
Conseguiu fazer a leitura? Ótimo, importante, ler tudo, porque senão não vamos conseguir interpretar nunca, né? Ah, eu não consigo interpretar texto, professor. Primeiro, nós temos um grande segredo que eu vou te contar. Sabe qual que é? Ler o texto. Então, vamos lá? Quem são os profissionais que têm interesse em descobrir as origens do chocolate? Nós lemos o nosso texto e foram cozinheiros e antropólogos? Biólogos e doceiros na letra B? Antropólogos e biólogos da letra C? Ou na letra D, pizzaiolos e padeiros? Ai, professora, eu fiquei em dúvida, não consigo lembrar. Primeiro, você ouviu, quando lemos o texto, a palavra cozinheiro? Você ouviu, quando lemos o texto, viu e ouviu a palavra doceiro? Não ouviu. Você ouviu no texto a palavra pizzaiolo ou padeiros? Não. Você ouviu no texto a palavra antropólogos e biólogos, portanto, a letra C você acertou, porque é a letra C mesmo. Muito bom. Os maias e astecas, vocês sabem que é uma civilização que morou ali no meio da América, né, que foi extinta, que temos poucas informações sobre eles, grandes mistérios sobre esses povos. São duas civilizações que apreciavam tanto o chocolate, que utilizavam em seus ritos religiosos e como moeda de troca. Olha que legal. Então, o chocolate e o cacau, ele já foi muito apreciado pelos maias e pelos astecas. E eles viraram, então, eram usados em ritos religiosos e como moeda de troca. Você sabe o que é moeda de troca? É alguma coisa que você tem de valor e você troca por outra coisa de valor. Isso é uma moeda de troca. Ah, professor, eu troquei tal coisa com fulano. Perfeito, isso aí é uma moeda de troca. Vamos lá? Quiz 2 para você. Além de consumir o chocolate, os maias e astecas utilizavam-no também como, letra A, oferenda aos seus deuses somente, moedas de troca somente, oferenda aos deuses e moeda de troca, ou D, como instrumento de captura de inimigos. Qual é a certa? Ai, professora, eu fiquei em dúvida entre a letra A, a letra B e a letra C. A letra D, eu já vi que não tem nada a ver, porque nem falou em inimigo, nada. Exatamente. Então, quando tiver questões de alternativa, uma vai ser absurda, normalmente. Aí vocês vão ficar em dúvida. Poderia ser a A? Poderia. Poderia ser a B? Poderia. Mas nós temos a letra C, que é mais completa. Oferenda aos deuses e moeda de troca. Foi isso que você marcou? Pois bem, exatamente. Eles faziam as duas coisas. Oferenda aos deuses e moeda de troca. Muito bem. Tudo começou na América Latina. Tradicionalmente, então, isso foi passando de geração a geração, a história de que arqueólogos presumiam que os mesoamericanos não foram apenas os primeiros a utilizar o cacau. Eles não só foram os primeiros a utilizar, mas a cultivar o cacau. Isso há cerca de 3.900 anos atrás. Então, os arqueólogos tinham essa ideia. Vamos lá? Mas conheça agora a verdadeira história e doce história do chocolate. Acreditava-se que o cacau havia sido domesticado na América Central. Lembra? Mesoamericanos? Há cerca de 4.000 anos. Mas sua história é bem mais interessante do que você imagina. Vamos lá? Então, onde que começou? Porém, há provas de que povos da antiguidade na bacia do rio Amazonas, ou seja, nós temos rio Amazonas aqui no Brasil também, passando pelo Brasil. Na bacia do rio Amazonas, processavam e consumiam cacau 1.700 anos antes do que se acreditava anteriormente.
Como assim, professora? Bom, se nós tínhamos a história de que o cacau tinha uma história de 4.000 anos, agora foi descoberto que há vestígios, há indícios de que 1.700 anos antes de 4.000 já tinha gente na bacia do rio Amazonas consumindo cacau. Ou seja, 5.700 anos. Será que isso corresponde à realidade? A primeira atividade para você. Há provas de que povos da antiguidade na bacia do rio Amazonas processavam e consumiam cacau 1.700 anos antes do que se acreditava anteriormente. Há quantos anos antes da possível origem do chocolate já consumiam cacau na bacia do rio Amazonas? Escreva por extenso, eu te espero. Então não é só em numeral não, eu quero por extenso, tá bom? Conseguiu responder? Ótimo! Aqui, ó, 1.700 anos antes do que se tinha história, já descobriram que tinha consumo de cacau. Agora, né, uma nova pesquisa publicada na revista científica Communications Biology sugere que o cacau tenha sido domesticado pela primeira vez há cerca de 3.600 anos e não foi na Mesoamérica. Como assim? Como assim? Sim, você já viu numa das telas anteriores que nós estamos falando em bacia do Rio Amazonas? Bacia do Rio Amazonas não está lá na Mesoamérica. Pois é, vamos ver?
Segundo o Cornejo, a domesticação do cacau. Professora, como domesticar cacau? Eu sei que a gente pode domesticar um cão, domesticar um outro animal, mas domesticar cacau. Domesticar cacau, pessoal, significa colher, plantar, produzir. Segundo o Cornejo, a domesticação do cacau pode ter acontecido em algum momento entre 2.400 anos e 11.000 anos atrás. E o cenário mais provável é que tenha sido há aproximadamente 3.600 anos e foi domesticado pela primeira vez na América do Sul, atual Equador, e não na América Central, como se acreditava. E olha que legal, você viu a importância da pesquisa? Você viu a importância do conhecimento científico? Você viu a importância de nós pegarmos as informações e não tomarmos como verdades absolutas? Que temos que questionar sempre as verdades? Se nós aceitássemos como pura verdade e única verdade a informação de que a origem do cacau era na Mesoamérica, nós tínhamos tirado o mérito do pessoal do Equador, dos habitantes do Equador, de terem começado a produção, a domesticação do cacau lá. Isso é legal? Nem um pouco. Atribuir para um outro povo um feito de um outro povo? O cacau pegou e muito provavelmente se espalhou para o norte. Qual norte? Aí que ele subiu para a Mesoamérica, que cultivavam cacau na região que hoje é a Colômbia, até chegar, por fim, no Panamá e em outras partes da América Central e Sul do México. Entenderam? Você percebeu que ele pode ter nascido na América do Sul e subido depois para a América Central. Atividade 2 para você. Marque V para afirmação verdadeira e F para falsa. Eu vou deixar que você leia, vou deixar que você marque e eu já volto para a gente conferir.
Conseguiu? Estava fácil? Você ficou com dúvida? Por quê? Vamos ver? Segundo novos estudos, o chocolate nasceu na América do Sul e se espalhou para o norte. Essa é verdadeira ou é falsa? Ah, é verdadeira. Ah, entendi. Segundo novos estudos, provavelmente o chocolate nasceu na América do Sul e se espalhou para o norte. E agora? Ah, professora, é verdadeira também, porque está igual. Elas não estão iguais. Aqui está afirmando que houve uma descoberta. Aqui está dizendo provavelmente. Você se lembra lá do nosso slide, quando falava do objetivo da aula, a importância de olhar palavra por palavra no texto? Esta é uma afirmação falsa. São estudos. Eles dizem que ele sugere que pode ter sido na América do Sul. Sugere. Agora, aqui não, ele diz provavelmente o chocolate nasceu na América do Sul. A palavra provavelmente faz toda a diferença aqui, tá certo? É um advérbio que vai mudar aí a situação da nossa frase, ok? Um quiz para nós. Em relação à origem do chocolate, qual a alternativa não corresponde ao texto? Letra A, surgiu entre 2.400 anos e 11.000 anos atrás? Letra B, os povos maias e astecas podem ser os pioneiros na produção e consumo do cacau e chocolate? Letra C, descobriu-se finalmente a verdadeira origem do chocolate? Qual que você acha? Professora, mas eu acho que tudo está certo, pessoal. Aqui nós temos um problema. Descobriu-se finalmente a verdadeira origem. Não, nós temos mais um estudo, portanto, a alternativa C, ela não corresponde ao texto, tá certo? Ó, descobriu-se finalmente a verdadeira... Não, temos mais um estudo a respeito dessa situação, ok? Então, temos que ter muita calma ao ler e descobrir o que é que o autor daquele texto quer nos passar. Então, nós não podemos sair por aí dizendo que, não, chocolate não nasceu na Mesoamérica, não. Chocolate nasceu na América do Sul porque a professora do PMA falou que é na América do Sul. Não, a professora disse que há estudos que sugerem que a história do cacau, ela sai da Mesoamérica e vai para a América do Sul, pessoal, tá certo? Galerinha, hoje nós lemos textos informativos sobre a possível origem do chocolate. É uma gostosura que acompanha a humanidade há milhares de anos, tá certo? Pessoalzinho, nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até mais.